Bora, gente, mais um podcast. Esse episódio é diferente, viu? Tem novidade aí, os caras são uma águia do mercado imobiliário. E aqui, ó, o Olavo, inclusive ele cortou o cabelo hoje pra vir para o podcast. Organizadíssimo. É, olha o cabelo aí, deu até pranchinha, Arruda, o corretor que ele não mente, mas ele fala tudo sério, Opa, né, é Arruda? isso aí. E aí, um podcast diferente hoje. A gente vai falar do mercado imobiliário, a gente vai falar das coisas bonitas que aconteceu no mercado. Olavo tem muita história para contar. E quem é Olavo? Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu entrei no mercado imobiliário em 2015, né? Eu vim de um ramo que, apesar de ser de vendas, não tinha nada a ver com apartamento, né? A minha família era do ramo de confecção, né? Então eu Venda também. trabalhei com meu pai muitos anos, mais de 15 anos. A gente tinha confecção, em geral, atacadista de roupa, de lingerie, tecido, enfim. E aí a gente ficou ali no Brás mais ou menos até 2011. E Se aí tornou eu, dono do Brás. exato. E aí um dado momento eu saí, fui seguir carreira solo. Fiquei uns Eu já fazia um trabalho paralelo trabalhando com meu pai, né? Então eu tinha umas fábricas que eu representava confecção, vendia muita calça jeans, tecido. E aí eu seguia carreira solo. Só que em um dado momento, por conta dos chineses, os meus maiores fornecedores, eles pararam. E aí eu falei, poxa, e agora, né? E aí eu conheci o Léo Bulara. Ele é da Vivaz hoje, mas ele trabalhou na Living muito tempo. E ele me colocou nesse mercado e até hoje eu sigo aí, muito grato, Quantos muito anos, Olavo, no feliz. mercado? Eu comecei em 2015, 2015, abril de 2015. Eu entrei no mercado, por incrível que pareça, no dia da mentira, né? 1 de abril de 2015. E o nosso amigo Arruda, pernambucano, raiz. É isso aí. Eu entrei no mercado imobiliário em 2014. Quem é Arruda? Quem é Arruda? Se pergunta quem é Arruda, quem é Arruda? Arruda é natural de Recife, É o cara que não mente, zero. gosta de brincar, Demais. Tem que levar a vida mais leve, né, Elcio? né? Exato, E nesse mercado nosso, se a gente não for mais leve, a gente termina sofrendo um com pouquinho. certeza. Você acredita que, interrompendo um pouco, que semana anterior eu tive uma crise de ansiedade, foi foda. Nunca tive esse negócio, mas foi ruim. É bem complicado. E até o cabelo aí já subiu um pouquinho, né, Ruda? Tipo, É, a paciência. diminuiu os 2 dedos aí, né, Elcio? Eu tinha um cabelinho maior. Eu acho que eu tô indo para o lado do Olavo. Nesse mercado aí nosso, né? Com a idade chegando também, tá A facilitando, minha né? vantagem, quando eu entrei no mercado, eu já era totalmente careca. Não, Então, mas tu falou que fez pranchinha hoje pra vir pra cá? É, eu perdi um pouquinho. Então, eu entrei no mercado imobiliário, Elcio, em 2014 e tô até hoje, mas nesse meio de 2014 até 2019, eu também fiquei em transição de carreira em alguns momentos. Pensei que era transição de cabelo, aí. Não, não. E aí eu trabalhava antes da corretagem com logística e transporte, isso lá em Pernambuco, aqui em São Paulo, trabalhei em outros estados também. E a princípio, um pouquinho inicial com a história do Olavo, eu utilizei a corretagem como transição de carreira. E aí, a partir do momento que eu esqueci disso, né, de parar de pensar em voltar para a minha antiga área, e é uma dica que eu dou já aproveitando para todo mundo que pensa em entrar na corretagem, é que você tem que se dedicar e focar a profissão. E se realmente você quiser ser autônomo e esquecer de CLT ou de um contrato aí, você tem que se desvincular desse Uma poste, digamos. prisão, né? Eu digo assim, Elcio, é difícil porque até com 10 anos aí de mercado imobiliário, a gente vai visitar alguns colegas que estão trabalhando com incorporadoras, construtoras, e fazem plantão em lançamento e trabalham com estoque de remanescente. Pessoas que estão desde o início lá comigo, inclusive até mais antigas, e às vezes criam a raiz, né, em determinada Sim. construtora, em determinada situação ou regra que a empresa coloca, e fica até receosa ou até com medo de mudar um pouquinho, de ver como é que é o mercado imobiliário lá fora. Por quê? Porque
já está na memória dele o antes de ser corretor de imóveis. O que é que eu fazia antes? Antes eu tinha um CLT mais uma comissão, antes eu tinha um porto seguro, digamos assim. E aí, a partir do momento que ele desligou um pouquinho para ir para o autônomo, mas ele é um autônomo que criou raiz em Sim. determinada tática ou técnica de trabalho e dedicação, não querendo dizer que é a receita ideal, mas tem várias situações que a pessoa fica praticando na profissão que poderia estar aplicando mais situações para poder melhorar a própria vida dele. Sim. Por exemplo, a pessoa está vendendo um médio alto padrão. E aí, de repente, aparece um cliente de alto padrão que só pode comprar um médio ou baixo padrão. E a gente sabe várias histórias que os clientes ignoram esse tipo de cliente. E vice-versa. A Sim. pessoa só trabalha com baixo padrão e médio padrão e aparece o cliente que só quer comprar altíssimo padrão, mas às vezes por falta de conhecimento ou dedicação no altíssimo padrão, ele termina perdendo esse cliente por falta de oportunidade de estar Exato. oferecendo um produto para ele. Arruda, você também, você era da construtora, trabalhava no stand também, né? E você teve opção não, você decidiu a sair de trabalhar vinculado a uma construtora para ser autônomo, trabalhar com sua imobiliária. E qual o momento que fez você pensar isso e mudar de ideia que poderia ser melhor? Na realidade, Elcio, eu sempre trabalhei com algumas construtoras, inclusive vinculadas a ela, mas a tática e técnica do Arruda a Arruda tem que trabalhar para a Arruda e para o cliente, Sim. e não a Arruda trabalhar somente para o Elcio ou a construtora. A única coisa que eu até brinquei antes da gente começar, que a única coisa que eu não aceito e não aprovo no mercado imobiliário, que é uma regra minha, se por acaso eu tenho um cliente da construtora e por acaso esse cliente tem condições de comprar o produto da construtora e eu ofereço um produto de uma outra construtora ou então um produto particular, isso eu não pratico. Eu foco e dedico à construtora. Porém, já teve situação da construtora não oferecer um produto para esse determinado cliente, não ter como atender, e aí é onde que eu boto Você ia perder o como cliente. objetivo, eu não vou perder o cliente, eu vou, como minha profissão é um corretor autônomo, eu vou trabalhar para atender este cliente. Como aconteceu várias vezes o inverso. Eu tenho um cliente que quer comprar uma casa, um apartamento num determinado bairro. Já tive situação da pessoa querer comprar uma casa de 500 mil reais e ele comprar comigo um apartamento de 1.300.000. Como também já tive situação da pessoa querer comprar um apartamento de 500 mil e eu levar para ele oferecer um produto de 1 milhão. Então, assim, é o ônus e o bônus, né? Sim. Então, se o cliente está dedicado a oferecer mesmo um produto que eu sei que eu vou ganhar uma comissão até melhor, e ele tem condições de comprar um produto da construtora, eu vou atender a necessidade dele. Tá. O Olavo tá na construtora hoje. Hoje eu tô na Tecnisa. Eu Tecnisa. fiquei na Cirela há um bom tempo, aí eu tô na Tecnisa desde 2022. Você Eu gosta? tô especialista ali no Jardim das Perdizes, né, Ali, que é o ali foco tá da em empresa, casa, né? Ali a Zona Oeste é um bairro privilegiado, com muita segurança. A empresa hoje tem 5 condomínios, que ela lançou recentemente. Então, assim, se você hoje em São Paulo pensa assim, nossa, onde eu vou morar com tranquilidade, com segurança para minha família, Lazer, vigilância 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Você acredita que eu tenho vontade de morar ali? Ali é muito bom, cara, porque assim, Não é poluído, né? você Com os prédios. você mora praticamente dentro de um parque, É. entendeu? Então, assim, por exemplo, você está na sua casa, você recebe seus convidados, eles vão ter segurança para chegar, para sair, entendeu? Seus filhos atravessou a rua, vão estar no parque ali, brincando. São mais de 100 câmeras ao redor do parque, monitorado, Ei, Olavo, ligado já com a te polícia interrompendo militar, enfim, vale a pena, já te interrompendo, porque eu tenho que fazer isso, né? Faz parte. faz parte. Faz parte. Não é porque vocês são grandes que eu não vou interromper, não. Eu não consigo, melhor, hoje já consegue, né? Mas quando eu falo em Olavo, aí vem o trio. Eu lembro do Olavo, o Edmundo e o Luizão, né? Era tão juntos os três, Sim. parece que era uma pessoa só, que aí a gente fala, parece que é o mesmo, né? A gente era muito unido ali na época da Cirela, né? Então,
O Luiz e o Edmundo eram as pessoas que eu tinha mais afinidade da nossa equipe, É o tempo né? todo junto. E você também fez parte da equipe, o Arruda também fez um certo Trabalhamos na momento, mesma né? equipe, né? E aí tinha a Vanilda. Quando eu entrei na corretagem, eu entrei junto com a Vanilda praticamente, no stand ali no Sacomã. E aí o Luiz veio um pouco Ah, depois. o Harmony, não E ligava. o Edmundo veio praticamente junto com a Quando- gente ali no plantão do Cambuci, no Living Resort. No resort. A gente estava almoçando, ele era da Lopes, até estava do teu lado na mesa lá junto com a Vanilda, né? Sim. E aí a gente fez um convite para ele, pô, vem para nossa equipe e tal, enfim. E aí a gente criou uma amizade grande junto com o Luiz. Enfim, mas aí E nesse cada um seguiu período, o seu lado. o bom é que não só o estresse, né? A gente teve no mercado imobiliário, é um momento bom também, umas resenhas, Com né? certeza. Umas coisas que acontecia ali por trás dos bastidores. A Ruda mesmo, a Ruda aprontou muito já, né? Exato. A Ruda era quem E é o que enfeitava. você mesmo disse, né? Nosso mercado é um mercado que é muito competitivo e ao mesmo tempo é o que você falou. Poxa, eu estava com uma crise de ansiedade há um tempo atrás, né? Sim. A gente acaba tendo esses momentos assim de muito nervosismo, pô, o cliente declina de uma negociação, às vezes com Mas, contrato assinado, enfim, são coisas que fazem parte. E os momentos de descontração que a gente tinha são impagáveis, né? Eram verdade. muito bons ali, pô, a gente estava nos bastidores do Me stand fala uma ali. resenha, assim, vou A perguntar gente- assim, Olavo, o que é que tu lembra da construtora? Uma resenha assim, pô, top. Cara, que- tinha muita coisa engraçada, né? Tem uma situação engraçada que eu lembro, cara, pô, são várias. Eu lembro uma sua, eu não sei se Ele só sabe. essa sua pra mim foi a melhor. Ele só sabe dessa aí. A sua é a melhor, a sua pra mim é a melhor. Não sei qual é que tu tá falando. Tinha um produto que ficava ali no começo da Anchieta, era o Living Connect. E aí o coordenador do produto mandou uma mensagem no grupo, olha, por favor, não usem o banheiro dos clientes, porque entupiu, né? Era um estande pequeno, né? Então, tinham muitos corretores naquela época, você lembra, a roleta era mais de 40, 50 corretores, né? E aí ela falou, olha, por favor, não usem um banheiro, a gente instalou uns banheiros químicos. Pô, o pessoal ficou chateado, banheiro químico, né? Sacanagem, né, meu? Pô. Enfim, e o Elson tava no banheiro na hora. Falou, olha, eu tô usando o banheiro aqui, eu continuo o que eu tô fazendo ou eu paro? Ô, para, trava. Cara, a Fazer gente construção. ri demais, meu. A gente ri Não, muito. mas essa. E teve muita situação engraçada. Por exemplo, eu já atendi cliente... Ei, mas vem cá, eu deixo a minha resposta aqui. Não foi isso, você inventou essa história. Não teve isso. Assim, pode ser que te falei, mas eu não tava no banheiro. Isso é uma história inventada. Vamos checar o É. TBT aí pra ver se procede ou não. Tem situações engraçadas. Por exemplo, eu atendi um casal uma vez que o filho deles foi usar o vaso sanitário do decorado. por exemplo. Tá, pô. Ele achou que era um banheiro de verdade, né? E quando a gente menos espera, ele, mamãe, vem me limpar. Você fala, nossa. Entendeu? Então interditou o decorado ali por causa da criança, né? Tem várias situações, né? Você que mandou lá usar. Não, jamais, jamais. Ô, Mas, Olavo, enfim. você falou de uma agora. Teve uma que foi um pouquinho pesada, né? Eu vendi um apartamento e era teu Nori que era. o Nori que era supervisor. Tá. E aí, foi um tempo. Já iniciando a pandemia ali, não poderia ficar indo no stand. E aí, mas o cliente queria ver o apartamento. Aí, beleza, fui lá, mostrei o apartamento. Ele falou assim: a minha mulher quer ver. Eu disse, mas eu não vou estar aqui. Ele, não, mas ela só tem tempo hoje à tarde. Eu disse, fica com a chave e... Ah, eu sei dessa história. Então, conta lá então. Essa história é engraçada. É engraçado. Pelo que me falaram foi o seguinte. Vai. O Elson vendeu um apartamento, né? E o Nori, que trabalha comigo. O Nori hoje é meu gerente, meu parceiro, né? Na Tecnisa. Ele era o supervisor desse produto. E aí o Elson tinha a chave do apartamento. E aí alguma coisa aconteceu mais ou menos assim. O cliente falou, olha, Elson, eu preciso ver hoje esse apartamento. Enfim, o contrato está assinado, é meu, tá tudo certo. E aí o cliente ficou tão empolgado, cara, que ele fez um churrasco dentro do apartamento, antes do banco fazer a vistoria para aprovar o financiamento. Eita. Foi uma confusão danada nesse dia. Aí, Aí vejo você imagina A só, vistoria. o Nori o me ligando. financiamento, né? No caso, Tem imóvel novo. Imóvel novo. Aí o banco olha... Caracteriza esse imóvel imóvel tá usado. Gente, ele botou lá uma mesa. Ele colocou uma mesa. Cai panela lá, panela velha.
fez churrasqueira lá, acendeu churrasqueira, carne, resto de farinha, tudo lá. Uma bola que o capetinha do menino dele começou a chutar na parede e sujou as paredes tudo com a marca de bola. O que você E fez? tinha- Você comprou uns 10 litros de cândida pra Eu limpar. fiz não, aí foi uma confusão ali, o meu gerente começou a me ligar, e aí o Noro, e aí a confusão. E como foi que esse cara entrou? Eu tinha dado a chave pra ele, mostrar pra mulher, o cara foi lá e tirou a cópia, porque ele morava no condomínio, ele morava de aluguel. E aí ele tirou a cópia da chave e foi lá e achou que o apartamento ele já tinha assinado, era dele, pra fazer o churrasco domingo. No apartamento que ele morava não tinha churrasqueira. Então, Como que você resolveu isso aí? resolveu, o banco teve que aceitar. O banco, por muito, chamou lá, ligou pra construtora, foi uma confusão danada depois. Eles aceitaram como fosse novo. Ainda bem que deu É até tudo bom a certo, gente graças a esclarecer para o pessoal que está vendo, porque não é só Exato. corretores que enxerga isso aqui, né? E assiste a gente. É, Você que está comprando imóvel, existe uma diferença na burocracia e na taxa de juros de um imóvel novo e de um imóvel usado. Deus. Exato. Então, uma vez esse imóvel que era novo, ele foi usado, ele deu vestígio, né? Que se o avaliador for olhar e fazer a perícia lá, o engenheiro, ele pode de repente falar, não, mas esse imóvel está usado, a parede Exatamente. suja de bola, a churrasqueira cheia de carvão, bota farinha, lá. mesa. Financiar um valor maior. E aí o financiamento se torna um pouquinho maior. Exato. E aí complica um pouco a vida do cliente. tá pensando né? que a vida E do do- corretor. do corretor não é fácil também não, gente. Não é só ganhar Além de dinheiro. psicólogo, advogado, É, né? psicólogo, professor. advogado. Cara, eu posso enfim. falar, a gente, é o que vocês falaram, né? Nossa profissão abrange várias outras profissões, entre aspas, né? Porque, nossa, a gente pega vários casos de clientes assim que você fala, meu Deus do céu, e E- agora? Não, eu já peguei tanto cliente assim que está separando, divorciando, que aí um abre o coração, Ave Maria, começa a falar aí não sei o quê. Eu já tive cliente que já pediu pra eu dar conselho. Tipo, a mulher pedindo pra dar conselho pro marido pra ver se ele Para ele reata o comprar. E para ele comprar também. Não, reata o casamento, isso aí só a senhora pode, né? filha? Já aconteceu comigo de a gente assinar o contrato uma semana depois do casal Separar e terminar. E aí a esposa fala, pô, fala com ele. Aí o marido fala com ela, o noivo, no caso, fala com ela e tal. Enfim, a gente acaba fazendo o papel de psicólogo, de... Fora as brigas, né? Exato. Na hora de escolher o imóvel, um quer uma coisa, outro quer Exato, outra. Exato. E aí, no meio ali na mesa, começa a discussão. Aí é a hora de tomar água, um café, oferecer alguma coisa, ir A no gente banheiro. fala, ó, vou deixar vocês Fique à vontade aí. à vontade. Na maioria das vezes a mulher manda, né? A Sempre. maioria não, Sempre. 99,99%. Cara, o mundo é das mulheres. O homem faz tudo pela mulher. Não tem Olavo, jeito. qual foi a venda que tu fechou assim? Falou assim, pô, eu tenho que fazer isso pra fechar uma venda e. Eu tenho que Cara. fazer isso pra fechar a venda. Tem um bocado E de você, de fala, história, você, hein? fala aí, fala a São sua. várias histórias. Não, uma história que, tipo assim, ó, pô, eu tive que fazer isso pra fechar a venda. Vocês contando isso aqui, eu lembrei de uma que foi lá no Laguna. Você deve lembrar lá. Lembro. Aí chegou um casal Vive lá. Infinity, né? Infinity É o Lagoon. Infinity Laguna. Exato. Aí chegou lá, atendi o cliente e tal. Ele, Elson, a gente vai fechar. Mas cadê a cerveja? Aí eu falei assim, não tem cerveja hoje não. Aí ele falou, não, você vai comprar cerveja. Eu só vou fechar se você comprar cerveja. E você vai ter bebê comigo. Aí eu achando que era o casal, né? Quando eu descubro que o cliente era irmãos, eu disse, ô, que coisinha linda, gente. Aí, uma moça muito bonita, o cara super simpático, aí, não, você vai tomar um com a gente, não sei o que, não sei o que. Eu disse, olha o negócio ficando bom. Aí, A Amora era a coordenadora Amora. desse produto. Amora era- Deveria estar aqui com a gente hoje, né? Exatamente. Mas Aí, sabe que aí eu fui lá, Amora, é o seguinte, o cliente quer que eu pegue cerveja. Ela, não tem cerveja, não tem cerveja. Aí, beleza. Vou pra mesa. Quando é supervisora, ô moço, não sei o quê. O Elcio vai pegar a cerveja por conta dele ali, mas ele vai ter bebê com a gente aqui. Aí ele falou assim, a Amora falou, você vai assinar? Se tomar a cerveja com a gente aqui, a gente assina. Aí agora, não, Elcio, vai pegar a cerveja, vai pegar a cerveja. tá liberado. Eu fui, peguei 8 cervejas de 600. E aí a Amora me deu lá aquele balde lá, eu joguei aquele gelo, trouxe gelo e botei lá. Aí ninguém entendia nada. Era eu. O cliente bebendo lá, eu tomo, bebendo. Vi, até esse contrato sair, depois busquei mais 8 cervejas. E a gente encheu a cara, saí lá bem ruim, mas Rapaz, assinamos o 16 era contrato. meia E grade. você? Foi. Você lembra de alguma engraçada assim? Ana? Não, eu tenho várias histórias, mas assim, o que é muito gratificante é vender para colegas do mercado.
Então, eu já vendi para corretora, né? E eles pagam a comissão? Nesse caso, nesse Ele fez caso, uma doação nesse caso. nesse caso não foi 100% uma doação, Bom, mas bom não É. foi não, né? Mas... não foi muito gratificante. Eu até brinquei com ela de que ela, além de vender para ela vai saber quem é, né? Eu vendi pro irmão dela também. Aí já ganhou a comissão Então, dela. foi uma venda nesse produto que quem comprou foi o irmão e ela comprou. Ah, Na realidade, a iniciativa com relação a esse item aí foi minha, porque não foi dela, que isso foi mais gratificante. Ela não, que infelizmente, né, a gente brinca aqui, conta a situação. Quando a gente fala infelizmente, tem situações desagradáveis, né? Por exemplo, recentemente eu fui vender para uma cliente, o produto foi negociado, eu vou voltar na história de vender para uma corretora, e aí o contrato foi rodado na segunda-feira e o pai dela me ligou na terça-feira. Ela falando, ó, eu tô sem tempo, tô trabalhando e meu pai vai entrar em contato com você. E a pessoa quando ligou já foi contando, eu sou colega, eu sou corretor, sou gerente aqui em tal cidade. Eu, pois não, senhor, o que é que o senhor precisa? Claro. Não, eu tô vendo aqui que a taxa negociada deu X% e eu não acho justo, não é certo, porque o mercado paga Y%. Ou seja, eu estava vendendo e nessa ocasião a construtora proporcionou um prêmio e aí isso meio que doeu a situação dele, porque eu estava vendendo com prêmio. Eu expliquei para ele, até bom para o cliente saber que quando a gente vende, independente de ter prêmio ou não, a gente quando recebe a nossa intermediação e quando a gente vende um produto de construtora, não é só o Olavo que ganha e o Arruda que ganha. É uma cadeia de profissionais autônomos que ganham, que vai do superintendente, diretor, gerente, coordenador de produto e algumas construtoras nomenclatura, algumas Exato. funções, alguns cargos diferentes, mas basicamente é de 5 a 8 pessoas que está Exato. recebendo um pouquinho da comissão, da fatia da comissão. E aí, nesse caso, eu falei para ele, seu fulano, não tem condições de a gente negociar taxa e valores, porque hoje é terça-feira, falei do produto no sábado, mostrei o produto na segunda-feira, rodamos o contrato, negociamos antes de rodar o contrato, e hoje é terça-feira, só tem uma coisa para fazer hoje, é assinar e pagar. É isso. Simples. E aí eu não mexi, não alterei. Infelizmente, ela declinou a compra. E, infelizmente, ela não vai conseguir esse produto ou esse valor, né? Só para vocês terem ideia, é um produto que custa R$ 11.200 no Campo Belo. Estamos falando de setembro de 2024. Produto pronto, 11.200 que vai entregar daqui a um mês. Então, infelizmente, pela atitude do pai, fez com que a filha desistisse. Eu, mesmo assim, a gente tem que ser profissional, tirar o orgulho, a chateação de lado. Eu, mesmo assim, 48 horas depois, eu fiz o meu papel novamente. É certeza que a senhora não quer? É certeza que a senhora não vai seguir? 11.200 Eu ainda liguei, né, para ela, né, por toda a situação em contexto. 11 mil não e existe após nem conversar com na o pai Moca. dela, Olavo, Campo Belo. Não, nem na Moca você Poxa, paga nem hoje nem 11.200. no Após de Piranga. conversar com o pai dela, eu liguei para ela, mas veja a minha situação. Eu, como vendedor, intermediador da situação, como é que eu faço para explicar sutilmente que o pai dela não está ajudando ela? Exato. Né? Tá criando uma situação que fez com que ela não ia avançar. E foi, infelizmente, a postura do colega lá, né, que a gente tem que chamar de colega, Sim. porque ele se identificou como corretor e gerente, não foi muito legal, porque ele começou a conversa da seguinte situação. Olha, eu sou colega, sou gerente, eu não quero comissão, eu não quero negociar, respeita a profissão. Aí eu, bacana, né? Que o senhor faz tudo que a gente quer ouvir. Claro. Aí quando ele falou, não aceito do valor, acho que o valor não está certo, e eu acho que você está ganhando a mais, né? Por conta do prêmio, etc e tal. Então vamos negociar. Ou seja, ele começou com um discurso bacana e entrou em contradição. Ceifando a sua comissão. Primeiro. Exatamente. Aí eu falei, qual é o problema? O problema, veja só a situação. Eu fico triste, eu fico rindo agora, mas eu fico triste por quê? Por duas situações. Obviamente, eu perdi de ganhar minha intermediação, mas, sinceramente, a pior tristeza é com a cliente, porque ela deixou de proporcionar
um produto excelente, totalmente enquadrado, por R$ 11.200 no Campo Belo, Um preço que não... a menos de 200 metros do metrô, no não Campo existe Belo. hoje. Então, infelizmente, não existe Não definitivamente. existe. Ela perdeu uma E não grande seguiu. oportunidade. Uma excelente oportunidade ela perdeu. E aí, pegando essa história meio que triste, recente, eu conto uma história maravilhosa, muito feliz, de uma corretora que ela é da onde a gente conhece, da onde a gente trabalhou, né? E aí ela me indicou o irmão dela para atender. O irmão dela comprou um produto que poderia comprar um produto 2 vezes a mais o valor, mas por ser uma pessoa conservadora, ele optou comprar um produto com ticket menor, pagou lá. E aí, na ocasião de eu estar vendendo para ele, eu falei, você tem que comprar. Compra aqui também, que esse produto é maravilhoso, a gente vai ser capaz. Ela comentou, amigo, eu não tenho condições. Tem sim. Aí foi quando eu falei para ela porque ela tem condições. Então, foi uma abordagem minha para ela e não dela para mim com relação a negociar a taxa, etc e tal. Eu fico muito feliz, e falando um pouquinho dela, que essa corretora continua nessa construtora. Fiz alguns negócios com ela após sair da construtora, né? Inclusive com leads da construtora. Perfeito. E o que foi bacana, maravilhoso, que ela vendeu na construtora que ela trabalha. Bacana. Então, assim, foi um lead que veio da construtora e anos depois, recentemente, ela fez um atendimento e vendeu nessa construtora. Obviamente, ela me deu a minha parte e foi sensacional. É tão Isso é chato, bacana. né, quando o cliente exige isso, não quer pagar, né, a Exato. comissão. É Porque uma... um serviço prestado é bem que A ruim. gente se Eu sente até muito mal brinquei, com se isso, ele porque- conseguiu o mesmo desconto que ele me queria no médico, no supermercado, no posto de gasolina, não tem problema. Eu até dou o telefone para ele negociar e me dar o mesmo desconto que ele queria na minha comissão. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já passei situações onde, para eu fechar o negócio, eu tive que ceifar parte da comissão. comissão. Não sei se vocês já Ah, passaram já. por isso. E é no momento que a gente E tá assim, precisando, né? é ruim pra gente, claro, porque é um ganho que você acaba Perde. deixando, né? Você perde. Mas assim, tem situações que, pô, às vezes o cliente ele é muito gente boa, sabe? Você vê que aquilo ali era um fator determinante. Agora tem clientes que você às vezes ceifa a sua comissão e não vai fazer diferença financeira Para ele, para né? ele, entendeu? De uma maneira, você entende como? E, poxa, esse cara é o que às vezes nem te valoriza tanto, né? Exato. Porque, pô, você fala, meu, fiz tudo pelo cara, o cara É. tá bom, beleza. Pô, olha, o contrato, a data vence tal dia. Se puder, já me paga. Não, vou pagar só na data do contrato. Você fala, caramba, meu, fiz tudo pelo cara, né? Mas, enfim, acontece, né? Muito. Mas, às vezes, é aquela questão, poxa, eu vou perder o negócio? E se esse cara sai daqui, fecha ali, enfim, você fica naquela situação, né? Então, é melhor ter para receber do que ter para pagar, né? Esse é o meu lema, né? É isso aí. Às vezes a gente também tem aquele caso de fazer aquele bolinha, né? Que bolinha. o cara não tem um ato tão forte. Para quem não entende, a gente tem que... Às vezes a entrada do cliente não é tão forte, a gente divide a comissão em alguns cheques para frente para efetivar a venda. Às vezes... pagamos a construtora, Exato. o cliente nem sabe, a gente paga a construtora, Exato. o cliente nem sabe, e a gente parcela e recebe daqui 90, 120, 100 Não, e às meses, vezes né? um ano depois. Um ano, exatamente. Um ano depois. Eu já fiz para aconteceu. 2 anos. 2 anos. E o cliente nem imagina isso, né? A gente pagou a construtora e no joga final o nosso... das contas, né? O nosso intuito é fazer sempre o melhor para o cliente. Exato. A função do corretor é essa, é você encurtar a jornada de compra do teu cliente, né? Tentar encurtar ela Não, mais. o pior é quando o cliente acha que é fácil, né? Ah, você tá ganhando assim, ganha X por isso. Teve um cliente meu lá que foi comprar, ó, o seguinte, ele pegou, eu fui, mostrei o apartamento, ele, beleza, foi mostrar pra mulher de novo. Na terceira vez, a bendita proprietária acompanhou. Quando chega lá, oi, fulano, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, pô, Elcia, ela é minha amiga de infância, estudamos juntos, não sei o quê, não sei o quê. Aí você já que tira uma bom. foto e se documenta. Aí eu falei, Porque ai, é uma grande probabilidade, para quem não sabe, de ter um... Exato. que bom, não sei o quê. Ah, tudo bem, tá, que bom que vocês são amigos, o negócio vai fluir melhor e tal. Aí tá, o miserável tinha o contato da proprietária. Aí ele pegou, ligou pra proprietária
E, quanto é que você tá fazendo apartamento? 600, alguma coisa assim. Não, 500 e pouco. Aí, o que ia ficar livre é a mão dela, né? Aí ele me liga, Elson, fulano quer tanto no apartamento, e aí eu tô alinhando com ela. Eu disse, tudo bem, você tá alinhando com ela? Ela vai, se ela te vender por isso, ela vai pagar minha comissão. Não tenho nada a ver contigo. Não é você que vai pagar minha comissão, é ela. Aí ele, aí ela me ligou, Elson, fulano me ligou e eu falei esse preço. Eu disse, tudo bem, a senhora falou esse preço, a comissão vai sair desse valor, 6% desse valor. Não tem problema. Ela, não, porque o apartamento é do meu pai, que não sei o quê. Eu disse, tudo bem. É, então ele vai pagar o valor cheio para eu receber a comissão. Aí ela pegou, ligou para ele, mandou ela acertar o valor comigo. Ele pega, me liga, né? No desaforo dele. Ô, Elson, falei com fulano e o apartamento dele quer tanto nesse e você tá ganhando 30 mil de comissão. Você quer ganhar 30 mil porque falou 3 vezes comigo, só foi 3 vezes lá comigo, eu vou pagar 10 mil de comissão. Eu disse, o senhor trabalha de quê? Aí ele falou, era, eu disse, alguém lá, eu já fui na sua empresa ou algum cliente seu foi botar preço no seu serviço? Eu me lembrei de uma história aqui, vou contar depois. Colocar Falando preço- disso aí. Colocar preço no seu Também serviço? lembrei de uma boa. Não. Então pronto. No meu serviço, eu coloco o preço. E outra, se o senhor tivesse vindo falar comigo humildemente e falar, Elson, tal, dá pra baixar o preço, dá pra fazer isso, mas não, o senhor quer botar preço no meu trabalho? Eu vou lhe falar a verdade, eu não gostei do senhor, eu não gostei do senhor desde a primeira vez, eu tô vendendo esse apartamento porque da sua esposa, gente boa ela, e não sei como é que ela lhe aguenta. O Isso senhor foi o tom, né, que o cara foi. falou, né? É. Véi, É o caso que eu tive foi, recentemente. ele foi pra lá pro apartamento, levou como é aquele negócio de medir? Treina. Uma Uma treina. treina. Levou a treina, saiu medindo centímetro. Que a garagem não Ele é virou isso. engenheiro. Não, ele É. trabalhava com esse Arquiteto. negócio, não era engenheiro, mas ele é negócio, não, alguma coisa detalhistazinho lá que aí, putz, eu fiquei juriado com o cara. Aí ele, não, a gente vai conversar Também não pessoalmente. é Eu pra disse, menos. olha, conversar pessoalmente vai ser pior. Se o senhor vir me dizer desaforo comigo, botar preço no meu trabalho, vai ser pior. O senhor. E outra, eu não gostei do senhor desde a primeira vez. O senhor vai pagar o preço cheio, porque da sua ousadia, ou o senhor não mora aqui. Eu já não quero que o senhor mora aqui no nosso condomínio. Pessoas igual o senhor não merecem morar no nosso condomínio, não. E é no condomínio que eu moro. Imagine aí. Tu encontrar com ele na piscina. Eu falei assim, e vai ficar feio na academia, na piscina. Pessoa igual o senhor, que bota, bota preço no serviço dos outros, não merece morar em nosso condomínio. Aí esse cara ficou chateado, ligou pra proprietária normalmente. A proprietária, Elson, tá fazendo desconto aí sim. Não, do meu aí não tiro nada. Olha, eu já vendi tanto imóvel, vendi 4 imóveis, que eu abri mão da comissão. É isso que eu ia comentar. Já abri Elson mão da já teve comissão. isso. Mas esse cliente, eu não tiro 10 centavos. Se você quiser baixar o valor, baixa, mas vai sair do seu preço, Exato. você vai receber menos. Mas para ele especificamente, se ele quiser morar aqui, ele vai pagar o preço cheio pela ousadia dele, não tiro um centavo. Aí passou, esse cara me ligou, falou um monte de coisa, eu xinguei ele todo aí nesse dia. Se fosse pessoalmente, eu tinha aí. Obrigado. E pegando esse gancho aí que o Elcio falou, é a visão, né? Você falou comigo 3 vezes e ganhou 30 mil reais. Sim, ele não sabe, né? Que Ele quantas não vezes. sabe quanto não tempo sabe, a gente né? tá sem vender. Não, eu e boto não roupa só pra isso. Eu E boto não roupa só pra isso, minha roupa Elcio. pra atender um cliente. Quanto foi que eu paguei de uma camisa? Quanto foi que eu. Exato. Não, eu vou dar Combustível, alguns anúncio, exemplos tudo. assim. Exato. Eu trabalho muito com imóvel terceiro, e aí um determinado situação, o proprietário liga para mim e fala, ó, eu quero alugar meu ponto comercial. E aí na terça-feira o cliente entrou nesse ponto comercial, não demorou mais do que 10 minutos, ele só fez entrar, sair, a gente ficou conversando na rua. E aí na quarta-feira ele fez proposta para fechar. Não discutiu nada. E pelo valor, daria para fechar já na quarta-feira e quinta-feira assinaria o contrato. E aí nisso, observe, em 24 horas, 48 horas, a situação estava resolvida, né? E ponto comercial, quantos pontos comerciais existem, né, hoje, né? Não só em São Paulo, como vários estados aí. E aí, o que é que acontece? Ele falou assim, eu vou pensar um pouquinho, porque não é meu foco de cliente. Eu estou querendo procurar outro tipo de cliente para colocar outro tipo de negócio no meu ponto comercial. Aí eu falei, por quê? Aí ele explicou as explicações dele. Eu respeitei e falei para ele o seguinte, eu acho que o defeito, seu fulano, foi porque eu fui muito rápido. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor.
o senhor me ofereceu esse imóvel em março, abril. E aí o senhor acha que eu arrumei esse cliente ontem. Esse cliente eu conheci em novembro, dezembro do ano passado. Exato. Ele queria me comprar uma casa e comentou que ele tinha um determinado tipo de comércio. Eu fiquei com isso na cabeça. O seu ponto comercial, dá para fazer o comércio dele. E aí eu ofereci. Você esperou o momento certo e Eu ofereci. Poderia ter Encaixou. sido ele, como poderia ser que eu não tivesse o cliente, eu fizesse um anúncio do ponto comercial do Exato. senhor, passasse 1 ano, 2 anos, e eu não ia ter um inquilino para ter no seu imóvel, que acontece. Tem Sim. produtos que a gente sabe que demora anos para Exato. vender. Isso foi uma situação de ponto comercial. E aí eu morei num condomínio também, de casa, e nesse condomínio, no mês de janeiro, chegou a proprietária e falou assim, venda a minha casa. E aí, a casa dela maravilhosa, o quintal. Isso foi em janeiro. Em setembro do ano anterior, eu atendi uma cliente que morava numa casa de condomínio menor e ela falou assim, meu esposo é músico e eu quero uma casa com quintal para poder receber amigos e tocar uma musiquinha. Na hora que essa proprietária me ofereceu em janeiro esse imóvel, eu falei, quem vai comprar essa casa, vamos dar um exemplo, é o Olavo, que eu atendi aqui em setembro. Perfeito. Liguei pro Olavo, Olavo, vem conhecer amanhã a casa. O Olavo olhou a casa e falou Gostou. assim, adorei a casa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho 100 mil reais guardado. E aí, naquela época, contra a taxa de juros e o valor do imóvel, batia exatamente os 100 mil reais de entrada, E o resto e o seria- imóvel da proprietária teria que abaixar 50 mil reais em Tá. relação ao valor que ela pedia, em relação ao valor que eu tinha que vender. Ou seja, um desconto de 8%, 7%. Quando eu liguei para a proprietária, tem uma notícia maravilhosa para a senhora. Vendi sua casa. Portanto, ela, o quê? Você vai dar um desconto de 50 mil reais? Eu disse, não, quem tem que dar o desconto é a senhora. A Exato. proposta é 50 mil reais a menos. E sendo bem sincero com a senhora, e é onde os proprietários ficam meio um pouquinho chateados quando a gente tem que falar a verdade, né? Sim. Tá excelente a proposta, dona Maria. Venda sua casa, 50 mil reais a senhora recupera na compra de um novo Exatamente. produto aí, de uma obra que a senhora faça, ou alguma aquisição, a senhora vai resolver. Eu ainda dei meu exemplo. Para vender minha casa, eu levei alguns anos, não foi meses. E ela falou assim, não dá, mas eu vou dar um desconto. Ao invés de dar 50 mil reais, eu vou dar um desconto de 20 mil reais. Aí eu olhei para ela e falei, na hora de comprar é a mesma coisa? A senhora vai querer um descontozinho assim? Não dá. Eu falei, conversa com o cliente, aquela velha história do proprietário, né? Conversa com o cliente para ver se ele consegue dar um pouquinho mais. Eu falei, dona Maria, a senhora não tem noção da coisa. Os clientes não têm esse dinheiro. Os clientes não querem comprar a casa financiada. Eles querem primeiro vender o imóvel deles para após vender comprar uma nova casa. O seu produto, a sua casa, atendeu tanto a necessidade deles que eles estão dispostos de pegar toda a reserva, comprar a casa e financiar. Então, sinceramente, a gente não vai conseguir vender. Vamos fazer o seguinte, a senhora tira 25 mil, eu faço o cliente tentar botar 25 mil. Se tentar, não, você tem que conseguir. Eu disse, calma, dona Maria, eu estou explicando para a senhora que ela não tem esse dinheiro. É realmente uma tentativa. E eu juro, eu já sabia que ao ligar, tentar e voltar, eu sabia que esse cliente não ia ter condições de comprar. Então, é uma das histórias que eu tenho. Mas eu posso falar uma coisa? Eu acho que a gente erra num ponto que é chave. Às vezes a gente está tão preocupado em fechar um negócio, ou às vezes você está precisando, você fala, meu, se eu não fechar isso essa semana, Tem que né? E aí a gente amolece e acaba apoiar fazendo errado. tudo que o cliente quer. Cara, o ponto-chave é você ser duro com o cliente. Você tem que ser duro. Eu vou voltar no exemplo que você falou daquela questão de ceifar a comissão. Uma vez, quando eu estava na Cirela, eu atendi um cliente no Quadra Greenwich. Era um produto na época que era médio padrão. Na Chácara Santo Antônio. Isso, era. Uma unidade, acho que era de 137 metros. Cara, o cliente viu o contrato de corretagem. Rapidinho. Lembra na época do valor, não? Era metro quadrado, O quadro? uns 8 mil e poucos reais. 7.200. 900, abaixo de 1 bilhão, É, 900 mil exato. reais. Hoje esse metro Hoje quadrado passa 2 milhões, tá, Exato, pessoal? é. Isso foi
2014, E 2015. 2016. Pronto. 2016. Esse produto ia ser lançado em 2014, É o provavelmente Quadra? ele atrasou. É isso, o quadro. Era uma Vende rua de bem, trás É. da Rua da A gente Paz. até vendeu uma em parceria, Foi. né? É. Aí, olha que engraçado, o Olha. Ó, cliente, descobrindo o jogo. o cliente olhou o contrato, falou, você vai ganhar tudo isso? Eu falei, cara, esse é o 6º que eu assino essa semana. Por favor, minha conta tá aqui. Pô, na hora o cara assinou mansinho, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ser É. duro. E eu não tinha, eu blefei na hora, veio um 10 negócio anos, na ele minha dobrou o cabeça patrimônio. assim, ó. 10 anos, Exato. esse rapaz aí, que não vamos falar o nome dele, ele Dobrou o dobrou. patrimônio, exato. né? A Dobrou. valorização. Entendeu? Eu Vamos falei, Deixa esse eu é o perguntar contar, 6º. deixa eu falar o final da história lá do cliente, que eu falei aí que, que a mulher não ia aguentar esse cliente. Fiz, levou um ano, a mulher separou. Isso aconteceu? Ele veio procurar para vender o apartamento. Aí eu falei, vendo. Aí eu tava já com o cliente já na agulha lá, peguei e levei o cliente lá e falei assim, ó, mas é o seguinte, o seu valor é esse, né? E o senhor vai me pagar isso, nem um centavo a menos de comissão, vai pagar os 6% de comissão. Ele, tudo bem. Aí a mulher dele que acompanhou, ele já tinha saído do apartamento, aí foi a mulher dele, a sogra, a ex, né? E aí mostrou o apartamento lá, fechei o negócio, primeiro cliente que foi lá, aí eu peguei, normalmente eu boto 50% na assinatura e 50% lá quando recebe o valor do financiamento. Botei 100% do valor todo na comissão, botei a mulher para assinar o contrato de corretagem, assinou e só, dinheiro tá na conta, transfere o meus 6%, deu 30 e poucos mil reais. Ganhei 2 vezes pra esse miserável. Nunca mais ele soube, soube discutir com ninguém. Eu já não tenho mais contato com ele, né? Ele já foi embora e lá, Já partiu. já partiu, tá vivo ainda, eu acho. Você entrou quando no ramo? 2017. Nossa, eu lembro do Elson, cara, foi muito engraçado. Eu acho que você entrou numa época que teve um feirão da Caixa. Foi. Não foi? Aí Exato. entrei na semana seguinte, melhor, tinha uns um mês, 2 meses. Cara, foi muito engraçado. Eu já fiz feirão também, da Caixa. Foi muito engraçado. Eu Lá fui no uma CT vez, Norte, não foi? exato. Eu fui uma vez no feirão da Caixa, uma única vez. E aí eu lembro que o Elson tinha entrado na corretagem. Pra quem não né? sabe, realmente é um feirão, viu, Feirão pessoal? da Caixa é assim, é muito movimento. Muita São gente. milhões de clientes ali rodando, procurando o seu imóvel, né? E aí, Querendo comprar com renda de R$ 1.000. aí o Ernesto, que era o nosso gerente, falou assim, ó, esse menino é novo aqui, o nome dele é Elson. Aí você usava um óculos até, enfim. Dá uma força pro rapaz, né? Ele trouxe, cara, de 1 em 1 minuto ele chegava com o cliente no instante. Não parava. Elson, atendimento e indicação. Elson, ele levou mais de 40. Qual é a renda? A gente R$ 1.000. já estava querendo fugir do estande, porque toda hora tinha que porque ajudar ele na mesa. a galera ficava lá no stand esperando o cliente, a maioria das vezes na frente e tal. E aí a Não, Vandilda o falou Elson assim, ia atrás, tá a Vandilda, certo. Você tem que ir atrás. tem que rodar, vai lá Tem e que chama ficar na todo mundo. porta do estacionamento, já Não, esperando. Mas ele trazia uns caras que não tinha, Não, a não tinha renda- condição Eu tava- de- Renda R$ 1.000. Exato, entrada, Eu tava treinando. entendeu? Ele tava treinando atendimento. e fazendo tal. a gente perder a paciência, você entende? Porque você ia falar com a pessoa, quanto você ganha? Ah, 650. Eu falava, minha filha, infelizmente não tem condição. Até hoje eu tenho um contato com uma cliente dessa que não comprou. Eu também tenho até hoje telefone guardado, porque a gente nunca sabe aproveitando, Exato, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? exato, Então, exato. eu já atendi alguns clientes, né, que Cara, eu nunca julguei cliente. Jamais. Posso falar? E para mim, o cliente de Principalmente sandália... depois dessa pandemia. Essa pandemia É. fez um monte de bilionário do dia para noite. Foi mesmo. Entendeu? E aí eu já atendi clientes, inclusive no próprio Feirão da Caixa. Não consegui fechar, né? Mas a gente sabe que são pessoas que conseguiram comprar, progredir, já estão no segundo, terceiro imóvel. Exato. Como também, falando um pouquinho de plantão, tem aquele cliente que chega a paisana, assim, do nada, de sandália havaiana com a família, estava aqui na padaria, só quero só olhar, É. sem compromisso, não estamos com pressa. E esse é o cliente que mais compra, Exato. né? Não queremos comprar, só olhar, passar, queria olhar só o decorado, e aí em determinada situação a gente consegue converter numa venda. Cara, tem uma história que ela é um pouco longa, eu vou tentar encurtar, né? Ela é engraçada. O Elson falou, pô, você lembra de algum caso bacana assim, que dá pra gente dar uma risada? Essa história quem me contou foi o Ernesto e o Parmê, que eram os dois gerentes Uhum. da Cirela. Tinha um plantão da Living, que era no interior, e aí chegou um dado momento que um cara que estava na vez era o Mendonça. Era um cara engraçado, eu cheguei até a conhecer ele, era um bom captador, né? E ele estava na vez e a rua era uma rua de mão dupla, não tinha como parar carro, né?
E aí parou uma caminhonete do outro lado da rua, desceu uma senhora e tinha uma rotisserie. Ela foi comprar aquele frango de TV. Pegou o Bom, hein? frango de TV e nesse intervalo o marido teve que dar a volta no quarteirão, né? Enfim, ela viu o estante. Do sem custo. Ela falou, nossa, vou dar uma olhada lá para ver o que que tem, né? Aí o Mendonça viu a mulher atravessando a rua, falou para a recepcionista, olha, faz a entrevista direito, essa mulher é bulula, certeza. Ela foi pegar o frango ali, você viu. Aí, a senhora gostaria de atendimento do corretor? Sim. Mendonça, atendimento vez, né? Mendonça não quis. Aí ele, qual o seu nome? Maria. Tudo bem, dona Maria Bulula? Bulula é o jargão que a gente fala para o cliente que só vem para atrapalhar a vida da gente, né? Enfim, essa moça estava com frango, né? A história é longa, eu vou resumir. Ela estava com frango. O frango começou a pingar aquele óleo dentro do estande, todo mundo se mijando de rir. E a moça, olha, Mendonça, eu só quero ver o decorado. Ele, não, é meu primeiro dia. Tá vendo esse monte de câmera aqui? Ó? Tô sendo avaliado. Aquele é meu gerente, aquele é o diretor, aquele é o superintendente. Então, assim, eu vou ter que passar todas as plantas, eu vou fazer perguntas para a senhora vai ter que responder, entendeu? Depois a gente vai pro decorado. São 6 decorados, eu vou mostrar todos. E o telefone da mulher. Zzz, na mesa. O marido ligando. Marido ligando. Ela, só um minuto, Mendonça. Ele, pelo amor de Deus, dona Maria Bulula. E o frango A senhora esperando. vai me atrapalhar, a senhora quer acabar com a minha carreira, eu estou começando agora. Não atenda esse telefone de jeito nenhum. Bom, resumo da ópera. O marido dela invadiu o estante, o frango já estava todo defumado, entendeu? Ele, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? Você não tem dinheiro nem para, sabe? O que você está fazendo? Não, eu só vim ver o decorado. Que decorado, caramba, vamos embora daqui. Bom, resumo. Esse cara, ele era tão chato assim, que ele ligava a cada, tipo, 2, 3 semanas. Ele fazia oferta, ele... Dona Maria Bulula! Quem fala? É o Mendonça, Dona Maria Bulula. E a senhora já comprou o seu imóvel? Ô, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar nada não. Não me liga mais não, pelo amor de Deus. Só que ele ligava tanto que o marido dela ligou na empresa para pedir para bloquear a ligação dele. Então tem umas histórias que são engraçadas gente, que a gente não esquece. as histórias tão boas, o horário passa voando, uma horinha passou bem rápido, Foi rápido, né? né? Mas foi bacana. A gente tem um horário aqui. E aí eu espero vocês a próxima vez. Deixa um conselho aí pra cliente, né? O corretor já tá cheio, né? De história, cheio de... Só se empolgar, Conselho viajar pra- nessas histórias nossas aí que vai dar Conselho sucesso. para cliente é fácil, cara. Qual? O corretor ele vai sempre buscar fazer o melhor negócio para o cliente. É simples. É o que eu sempre falo. Exato. Se o cliente ele não compra, o corretor não ganha, entendeu? Então a função do corretor é encurtar a jornada de compra do cliente, né? E claro, tem que passar confiança, né? Um Sim. corretor que não passa credibilidade, o cliente sente na hora, né? São coisas que até o teu entrevistado anterior estava comentando. Então, se você não passa confiança para o teu cliente, cara, ele não vai dar continuidade com você. É porque na entendeu? maioria das vezes, Olavo, o cliente, ele não está buscando apenas um imóvel. Está buscando um atendimento, Exato, algo que é um sonho, é mais do que um imóvel, exato. um investimento. E aí, ainda existe corretores que não estão preparados no mercado imobiliário. Então, para isso, a gente vai estar cada vez mais se preparando, tendo conhecimento para atender diferentes clientes. A gente falou aqui de várias histórias, e são histórias reais, são histórias de cliente existente. Exato. Só que, na maioria das vezes, o corretor não está preparado para viver uma história dessa. E, tipo, qual a reação que um cliente me chamar para tomar uma cerveja na mesa de stand? Você tem que aceitar. Ser um amigo dele ali agora. Claro. Você está passando todas as instruções. Você já teve algum cliente que virou amigo seu? Vários Eu também, tem. tenho vários. Então, você vai ter que... Frequenta até minha casa. você vai ter que tomar um ali com ele. É amigo ali agora. Você tá dando a melhor opção para ele. Então, não tem por que você não acompanhar. A cliente já me chamou para jantar, ir para casa dele jantar, se tornei amigo. Já levei cliente lá em casa, churrasco, tudo. Tem um Então, ditado que é engraçado, né? É mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo seu cliente, né? Pegando um pouquinho do que o Olavo falou, 2 coisas sobre conselho e um pouquinho do que você falou, Elcio. vou cobrar.
qual é a situação? Eu entendo a questão do preparo do corretor, tem que estar preparado realmente, isso aí. Eu até já tive situação, acho que todo corretor tem aquele cliente, aquele atendimento que o corretor é excepcional, e tem aquele atendimento que, infelizmente, por alguma situação, a gente deixa de falar alguma coisa, ou então não dá um atendimento que deveria ter dado. Eu já tive esse sentimento, não sei vocês dois, Sim. que a gente poderia ter se esforçado mais um Sim. pouquinho. Mas pegando no que o Olavo falou inicialmente, no que é que o cliente tem que entender? Que isso está bem claro para o corretor, que o corretor sabe. O que é que o cliente tem que entender? Que o imóvel é o produto, é o bem do valor mais alto que ele vai ter na vida dele. Exatamente. E às vezes, Arruda, Tem cliente, até Olavo, gancho aqui, o cara vai ficar a vida inteira pagando isso. e comprando só um único imóvel. Ou aquele cliente que se acha, por ter um pouquinho mais de dinheiro, que já comprou 3, 5, 6, 8 imóveis, ele já se acha que é um especialista em comprar imóveis. Exato. E aquela velha história, ele comprou isso a vida toda, 8 imóveis, 6 imóveis, 4 imóveis. Mas a nossa função é atender diariamente pessoas que querem comprar ou alugar. Então, modéstia à parte, nós três aqui temos uma tendência de saber um pouquinho mais, uma graminha mais tá nisso o dia do inteiro. que o cliente que está querendo comprar. Exato. Então, o que é que a gente tem que dizer? Acredite, confie no corretor. Estou com uma dúvida, não estou com certeza, não estou confiante no Elcio, no Arruda, no Olavo. Consulta mais 2. Não precisa de mais do que isso. Sim. Não precisa você ter 30 corretores. Eu até brinco, você tem 30 médicos, 30 advogados, 30 postos de combustível para abastecer seu carro. Então, se você está com alguma dúvida, consulta 2, 3. Não vai no quarto, 5, 10, 20 corretores. Exato. Porque você está perdendo o seu tempo. E vai se perder também. E esses 3 corretores, com certeza, se identifique com um deles e dê a oportunidade de um desses 3 atender. Tenho certeza que vai dar certo. Exato. Boa colocação, porque existe muitos clientes que vivem isso, né? Sai leiloando, falando com todos os corretores, e a maioria das vezes é com o corretor da mesma construtora. Exato. E que não vai conseguir nada diferente. O que vai ter diferente vai ser o atendimento. A forma de atender, o jeito de falar, né? De acolher o cliente, de passar as informações, de conhecimento mesmo. Exato. Quem nunca atendeu num produto e esse cliente de repente comprou na própria construtora com outro corretor. Exato. E ao contrário, já tive uma situação recente que o camarada, eu já vim aqui no teu prédio, porque eu moro num produto onde eu trabalho, de uma construtora que eu trabalhei. Eu falei, que bacana, mas eu não comprei. Tá bom, amigão, vai comprar comigo porque eu conheço um pouquinho mais aqui esse produto. O que é que tá faltando? É valor? Vamos negociar? Chegamos e comprou. Pronto. Tá bom. É isso. Gente, muitíssimo obrigado. Espero que já dá para agendar, né, Olavo? Mais uns 9 visitas aí. Mais o e próximo depois podcast. Esse incentivo, né, do voucher, do jantar, lá do estacionamento que a gente ganhou, Tagará, foi diferenciado. Aos que vieram antes e não ganharam, não posso falar nada, né? Se acalme, né? Só porque você é meu amigo de longas datas. Quando eu te conheci, tava com 68 anos. Tem 30 anos que a gente se conhece. Já tô com quase 80. Olavo pediu o cabelo tanto hoje que... Obrigado aí pelo convite. Valeu, Olavo. Obrigadão. Muito bom, obrigado. Foi bacana. Rever o Olavo aí. Apesar de falar meu defeito da minha resenha aqui, mas tá valendo, né? A gente passa por isso mesmo. É isso. Só que o negócio do banheiro foi mentira. Essa história dele. Não, essa da churrasqueira pra mim foi o must. Existe tudo aí. Foi. Valeu. Que o próprio Cristo continue abençoando. Até o próximo podcast. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.